Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7 horas em ponto. Repita. 7 horas. Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Jeep em São José, T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue 36006000. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. Bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã. Hoje é quarta-feira, 3 de junho de 2020. É dia do escrevente de cartório e dia da conscientização contra a obesidade mórbida infantil. Vivemos o outono brasileiro. Em São José dos Campos, 18 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. Um dia após a flexibilização, o estado de São Paulo registrou ontem 327 novas mortes causadas pelo novo coronavírus. O número é o mais alto desde o início da pandemia. Também foram registrados 6.999 casos confirmados. Desde o início da pandemia, o total no estado chegou a 7.994 mortes causadas pelo novo coronavírus e 118.296 casos confirmados da doença. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã. Ano letivo da Rede Municipal de São José dos Campos será retomado de forma online nesta quarta-feira. Estado de São Paulo intensifica ações da Operação Corta Fogo. Câmara de Jacareí realiza audiência pública amanhã sobre Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021. Polícia Federal vai apurar vazamento de dados do presidente Jair Bolsonaro. Indicadores da atividade industrial paulista têm forte queda em abril, aponta Fiesp. Sem acordo, o Senado adia a votação do projeto das fake news. Governo brasileiro autoriza reajuste de até 5,21% em medicamentos. MEC aprova aulas aos sábados e nas férias depois da pandemia de coronavírus. Jacareí registra a 15ª morte por Covid-19 em São José dos Campos, sobe para 40 o número de óbitos. E vamos às manchetes de Alexandre Garcia. No nosso encontro de hoje, eu vou falar sobre o telefone celular do presidente, que não vai ser entregue ao Supremo. O próprio ministro Celso de Mello arquivou xingando o presidente. E sobre a invasão de dados do presidente, seus filhos, de ministros e de um deputado. Vou falar também sobre a visita do ministro da Defesa ao apartamento de Alexandre de Moraes, para certamente aparar atritos entre os poderes. E falar também sobre o governador de São Paulo, que agora que descobriu, está desde 88 na Constituição, que não poderia ter aqueles violentos na rua para atacar a manifestação pacífica. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã. 7h04. Repita. 7h04. O secretário estadual de Educação de São Paulo, Rocieli Soares, foi diagnosticado com Covid-19 e está internado no Hospital 9 de Julho, na região central da capital paulista. De acordo com um comunicado divulgado no Facebook, o próprio secretário diz que está bem de saúde e seguindo os procedimentos médicos. Rocieli destacou ainda que todos os funcionários da Secretaria Estadual de Educação que tiveram contato com ele vão ser submetidos ao teste para detectar o coronavírus e receberão acompanhamento. Este é o primeiro caso confirmado para a Covid-19 entre os secretários estaduais do governo João Dória.
Passado o período de recesso escolar e férias por conta da pandemia do novo coronavírus, as atividades online do ano letivo para cerca de 70 mil alunos da rede de ensino municipal de São José dos Campos serão retomadas hoje. Neste primeiro momento, as atividades serão disponibilizadas de maneira não presencial. As habilidades estruturantes previstas para o ano serão orientadas pela equipe da Coordenadoria Pedagógica da Secretaria de Educação e Cidadania. O que vai garantir que as aprendizagens estruturantes para cada ano sejam realizadas de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, o Currículo Paulista e o Currículo da Rede de Ensino Municipal. Com o retorno do ano letivo, as atividades disponíveis no site da Prefeitura e portal do Laboratório de Educação Digital passarão a ser elaboradas pelos professores de cada unidade escolar, de acordo com a realidade de cada escola, e os alunos terão a obrigatoriedade de realizá-las. Os estudantes que tiverem dificuldade para acessar as plataformas digitais podem retirar o material impresso na unidade em que estudam no período de entrega da merenda. Os professores de cada unidade escolar irão garantir, entre outras demandas, o monitoramento dos registros de acesso, execução e acompanhamento das atividades dos alunos e a elaboração de documentação para contabilizar as atividades não presenciais como carga horária. No período de estiagem, os incêndios florestais são frequentes, o que impacta negativamente a flora e a fauna, degradam solos, causam prejuízos econômicos, além de oferecer riscos de acidentes e problemas de saúde à população. Em razão disso, o governo de São Paulo criou e desenvolve a Operação Corta Fogo, um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, monitorar e combater ocorrências do tipo, com a participação de diferentes níveis de governo, empresas parceiras e comunidade. Corta Fogo foi o nome dado ao Sistema Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais. A operação é coordenada pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente e conta com a participação de órgãos como o Corpo de Bombeiros, a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, a Polícia Militar Ambiental, entre outros órgãos. Para cumprir seus objetivos, a Operação Corta Fogo desenvolve uma série de atividades de forma permanente ao longo do ano, sendo dividida em 3 fases: verde, amarela e vermelha, de acordo com as necessidades e priorizações de que cada período exige. Entre os meses de junho e outubro, período que requer medidas emergenciais rápidas, amplas e coordenadas, será ativada a fase vermelha, com foco no combate ao fogo e na fiscalização repressiva, além de intensificação das estratégias de comunicação e campanhas preventivas. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, tem tráfego fluindo bem, mas tem tempo nublado em toda a sua extensão. Alguns pontos com pistas molhadas e aí, claro, o motorista tem que redobrar a atenção. Rodovia Ailton Senna também segue com trânsito tranquilo. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, trânsito em boas condições, mas tempo encoberto, principalmente no trecho de Jacareí a São Paulo, nublado aqui na altura de São José dos Campos e Caçapava também. Rodoanel Mário Covas, no sentido sul, ligação aí da Dutra, Ailton Senna tem boa visibilidade, embora com tempo nublado, trânsito flui normalmente. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, e também a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, ambas têm trânsito fluindo bem. Tempo nublado, alguns pontos isolados com neblina ainda nesta manhã. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre, tempo nublado, tem garoa no trecho de Serra. No trecho de Planalto, tempo nublado, também com garoa em alguns pontos. E atenção, tem obras na altura do quilômetro 33, no sentido São José, e tem pare e siga por conta das obras de duplicação no trecho de Serra. 7h08. Repita. 7h08. A Câmara de Jacareí realiza amanhã, às 16h, audiência pública sobre o projeto de lei do prefeito Isaías Santana, que fixa as diretrizes orçamentárias do município, as quais vão orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA, para o exercício de 2021. A audiência foi convocada pela Comissão de Finanças e o Orçamento e será fechada ao público externo devido à pandemia de Covid-19. A população poderá participar de forma online, enviando comentários na transmissão ao vivo, via páginas do Facebook, da TV Câmara de Jacareí e da Câmara Municipal e do canal do YouTube da TV Câmara Jacareí.
Segundo a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, a estimativa de receita total corrente é de R$1.290 bilhões com as receitas primárias. Já a dívida consolidada líquida para o ano seguinte é negativa. Está estimada em R$284 milhões, valor que é 33,3% inferior com relação à receita corrente líquida, prevista em R$853,5 milhões. Do ponto de vista analítico, a estimativa de receita total corrente para 2021 é 2,89% superior à estimativa de receita de 2020. Já na comparação com a executada, a receita prevista possui incoerências fiscais e financeiras em função das variações dos cenários econômicos e políticos no Brasil e no mundo. O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, pediu ontem à Polícia Federal a abertura de inquérito para investigar o vazamento de supostos dados pessoais do presidente Jair Bolsonaro, seus filhos, ministros, empresários e políticos. Segundo o ministro, as investigações vão apurar crimes previstos no Código Penal, na Lei de Segurança Nacional e na Lei das Organizações Criminosas. O vazamento foi feito pelo grupo de hackers Anonymous Brasil, em uma postagem no Twitter na noite da última segunda-feira. Os hackers vazaram supostos dados cadastrais, como endereços e telefones pessoais, além de informações sobre o suposto patrimônio dos atingidos. Pouco depois da publicação, a rede social apagou as postagens. O Twitter também baniu o perfil do Anonymous Brasil por violar as regras da empresa. O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que o vazamento de seus dados pessoais é uma medida de intimidação e afirmou que medidas legais estão em andamento para que tais crimes não passem impunes. Curva da Covid-19 ainda é crescente e a Organização Pan-Americana da Saúde considera a situação do Brasil preocupante. Com quase 3 milhões de casos confirmados, curva da Covid-19 nas Américas continua crescente, avalia o braço regional da Organização Mundial da Saúde. Durante a entrevista na terça-feira, o organismo internacional aconselhou os países, principalmente Brasil e Estados Unidos, a não abrir as economias rapidamente e evitar multidões. Marcos Espinal, diretor do Departamento de Doenças Transmissíveis da Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, falou com jornalistas em teleconferência que a situação do Brasil é preocupante. Em suas palavras, estamos vendo um aumento dos casos e aumento da mortalidade nas últimas semanas. O diretor da OPAS citou a região Norte e Nordeste e também os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, e alertou que as próximas semanas serão cruciais para conter o crescimento do novo coronavírus. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. 7h12. Repita. 7h12. Jornal da Manhã. Oferecimento Jeep em São José. T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue 36006000. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h14. Repita. 7h14. Em Bragança Paulista, São Paulo, uma quadrilha armada com fuzis fez diversas explosões em um banco, incendiou carros e atirou contra uma base da Polícia Militar na madrugada de ontem. De acordo com a PM, os criminosos, ao menos 20 homens, não conseguiram levar dinheiro do banco. A ação dos criminosos teve início por volta das 3 da madrugada e o alvo era uma agência bancária no centro. Tiros de fuzil e explosões causaram medo na população. Os bandidos ainda queimaram diversos carros e fizeram barreiras em ruas próximas ao banco e nas entradas da cidade. A Prefeitura de Jacareí confirmou ontem o 15º óbito por Covid-19 no município. Trata-se de um homem de 36 anos que faleceu em hospital privado no dia 30 de maio. Ele não tinha comorbidades. A cidade chegou a 216 casos confirmados de Covid-19. São 122 homens e 94 mulheres. A faixa etária que predomina nos casos confirmados é entre 30 e 45 anos. Em São José dos Campos, mais 3 óbitos por Covid-19.
Covid-19 foram registrados pela Vigilância Epidemiológica, subindo para 40 o número de mortes confirmadas pela doença. As vítimas são um homem de 70 anos que faleceu ontem no Hospital Municipal, um homem de 88 anos que faleceu na segunda e em um hospital privado, e um homem de 58 anos que faleceu no dia 30 de maio também no Hospital Municipal. O registro de casos positivos de Covid-19 em São José dos Campos subiu de 890 para 957 nas últimas 24 horas. Faleceu ontem em Jacareí o jornalista Paulo Bicarato, de 52 anos. Ele estava com câncer no intestino. Formado na Unital, Universidade de Taubaté, foi repórter e editor do jornal Vale Paraibano e também repórter da Folha Vale. Bicarato também foi secretário de comunicação e assessor de imprensa da Prefeitura de Jacareí nos governos do PT. O corpo do jornalista será sepultado hoje no cemitério Parque das Flores, no Jardim Morumbi, em São José dos Campos. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, STF, arquivou o pedido de partidos para que fossem apreendidos celulares do presidente Jair Bolsonaro e do filho, o vereador Carlos Bolsonaro. O procurador-geral da República, Augusto Aras, já havia se manifestado no STF contra a apreensão dos aparelhos. Aras entendeu que, como a investigação é competência do Ministério Público Federal, não cabe intervenção de terceiros no processo, como no caso de partidos e parlamentares. Na decisão, o decano do STF fez questão de reafirmar a posição da Corte neste singular momento em que o Brasil enfrenta gravíssimos desafios. Uma portaria divulgada pelo Ministério da Saúde institui a criação de centros comunitários de referência para testagem e identificação precoce da Covid-19. Os espaços deverão custar 300 milhões de reais ao governo federal e serão estruturados por prefeituras municipais e pelo Distrito Federal em comunidades e favelas. Os centros também farão o acompanhamento dos casos suspeitos ou confirmados, atendimento aos casos leves e referenciamento para pontos de atenção da rede de saúde dos casos graves. Segundo a portaria, o incentivo financeiro mensal para o Distrito Federal e os municípios que implantarem os equipamentos será de R$60 mil para centros em comunidades e favelas que tenham população entre 4 e 20 mil pessoas. E de R$80 mil para centros em comunidade com mais de 20 mil pessoas. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E hoje o tempo ficará mais fechado, com chance de chuva fraca e isolada, principalmente no litoral norte. No Vale e na Serra da Mantiqueira, haverá possibilidade de chuva a partir da tarde. As temperaturas máximas estarão estáveis. O mar continua agitado no litoral. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve chegar aos 24 graus. Neste momento, a temperatura é de 18 graus. 7h19. Repita. 7h19. E crise faz a arrecadação despencar, mas brasileiros ainda pagaram 155 bilhões de reais em impostos em maio. Brasileiros pagaram só no mês passado nada menos que 155 bilhões de reais em impostos. O número foi registrado pelo impostômetro da Associação Comercial de São Paulo. Quer dizer que, em média, municípios, estados e a União morderam mais de R$700 do bolso de cada brasileiro. A arrecadação, por outro lado, foi 35 bilhões menor que no mesmo período do ano passado. Impacto direto da pandemia do coronavírus e da redução da atividade econômica, por conta do fechamento de fábricas e do comércio, por exemplo. Um estudo recente do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação aponta uma redução de até 40% na arrecadação deste ano. Isso caso o isolamento social se estenda até o mês de julho, o que seria a previsão mais pessimista de algumas autoridades de saúde. Os números da arrecadação em tempo real estão disponíveis na internet no site impostômetro.com.br. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Agora 7h20. Repita. 7h20. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000.
Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Jeep em São José é T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio 235, ligue 36006000. 7h22. Repita. 7h22. O governo federal publicou uma medida provisória no Diário Oficial da União ontem e criou o Programa Emergencial de Acesso a Crédito destinado a pequenas e médias empresas. Segundo o Ministério da Economia, a medida é para facilitar o acesso a crédito por meio da disponibilização de garantias. Assim, diante dos impactos econômicos da pandemia do novo coronavírus, o governo tenta preservar as empresas como forma de também proteger os empregos e a renda. Porém, a nova linha de crédito ainda depende de regulamentação. A expectativa do governo é o programa estar operacional no fim deste mês e atender empresas que empregam 3 milhões de trabalhadores. Para garantir renda aos oficineiros que prestam serviço nas 11 unidades do CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social, e nos 3 CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, em São José dos Campos, tomou uma medida. A cidade vai antecipar o pagamento do valor a que os profissionais teriam direito no mês de junho, caso as atividades estivessem acontecendo normalmente. A medida foi autorizada por lei de 22 de maio de 2020, que teve como base o edital de credenciamento, que prevê a realização mínima de 32 horas mensais de atividades junto aos atendidos pelo CRAS. Para receber o adiantamento, cada oficineiro precisa assinar o termo de concordância e ciência. O pagamento estará disponível na próxima sexta-feira. Os profissionais que concordarem com a remuneração antecipada deverão compensar os valores adiantados por meio de descontos proporcionais nos futuros pagamentos quando retornarem às atividades. O programa Nota Fiscal Paulista disponibiliza aos usuários cadastrados a consulta aos bilhetes eletrônicos com que concorrerão ao sorteio do mês de junho. A extração vai contemplar 655 prêmios, num total de 6,7 milhões de reais distribuídos aos ganhadores, sendo um deles o de R$1 milhão para a pessoa física. O resultado será divulgado no próximo dia 15 e a consulta pode ser feita no portal.fazenda.sp.gov.br/serviços. Para participar dos sorteios, o consumidor que pede a Nota Fiscal Paulista deve se cadastrar no site do programa e aderir ao regulamento. Cada R$100 em compras dá direito a um bilhete eletrônico para concorrer. Agora 7h25 e Clemente Lemes fala sobre a reabertura dos shoppings após a flexibilização da quarentena. Nessa época de isolamento social por causa da Covid-19, comércios foram fechados, várias mudanças em todos os setores da economia, população precisando ficar em casa, tudo fechado praticamente. Somente os que prestam serviços essenciais à população permaneceram abertos, mas com toda a cautela necessária para evitar aglomerações. Com os shopping centers não foi diferente. Precisaram fechar suas portas, mas ao mesmo tempo conversar com seus lojistas para que os mesmos mantivessem o contrato, lógico, e também o contato para que daqui para frente possam pensar na reabertura das lojas. O nosso contato agora é com Margarete Sato, gerente de marketing do Colinas Shopping. Bom dia, Margarete. Qual foi o seu diálogo com seus lojistas? Oi, Clemente, bom dia. Obrigada pela oportunidade. Bem, o nosso canal de comunicação mais utilizado durante esse período em que o shopping esteve fechado com os nossos lojistas foi um grupo de WhatsApp. Este grupo ele já existia, já era usado com certa frequência, mas a comunicação se tornou bastante intensa no período em que o shopping esteve fechado, né? Tanto para os lojistas tirarem dúvidas, como para a gente comunicar qualquer decisão ou mudança de estratégia que fosse necessária. Além disso, nós criamos também um e-mail exclusivo para os lojistas tratarem especificamente do assunto pagamento, fosse de fundo de promoção, condomínio ou aluguel. E como nós atravessamos a segunda melhor data do varejo, que é o Dia das Mães, com o shopping fechado, nós também fizemos a opção do drive-thru para os nossos lojistas, né? Ou seja, um espaço onde o consumidor pudesse retirar a sua compra
junto do lojista, sem oferecer risco para ninguém, nem para o lojista, nem para o cliente, nem para os nossos colaboradores. Então nós entendemos que foi um momento difícil, de bastante experimentação, mas que de alguma forma buscou auxiliar os nossos lojistas todos aqui do shopping. O nosso contato agora é com Luana Menezes, gerente de marketing do Vale Sul Shopping. Luana, muito bom dia. Eu gostaria de saber de você como é que foi essa transição para a reabertura do Vale Sul Shopping. Muita aglomeração. Qual o trabalho que vocês têm executado aí para que as pessoas respeitem os limites? E outra coisa, houve muitos lojistas que fecharam suas lojas? Olá, Clemente. Olá, ouvintes da rádio. A nossa retomada nas atividades na última segunda-feira, na verdade, se deu de maneira bem tranquila, sem aglomerações. Nós organizamos as distâncias das pessoas que aguardavam para entrar nas nossas portarias. O shopping está operando com apenas 3 portarias para entrada, né? Nós contamos também com uma tecnologia de contagem de pessoas que já tínhamos instaladas nas nossas portarias há alguns anos, e essa tecnologia veio nesse momento ajudar a gente a controlar em tempo real o número de pessoas que estão dentro do shopping. Caso a gente atinja a quantidade máxima permitida, que é de 35%, né, da nossa capacidade, o cliente ele é convidado a esperar. Mas nesse princípio a gente não teve esse limite de capacidade atingido, então está tudo bem tranquilo. Além disso, os nossos clientes que estão acostumados a passear por aqui, quando vierem nesse momento de reabertura, eles vão encontrar um shopping muito completo, com as lojas que eles sempre gostaram. Então, quanto a isso, também pode ficar bem sossegado, viu, Clemente? E é isso, esse é o momento que a gente precisa tomar conta da gente. Então, dentro do shopping a gente também criou uma campanha de educação para que as pessoas elas se atentem com os cuidados pessoais, para que a gente mantenha esse número sempre baixo, para que nós possamos todos retomar as atividades normalmente o mais breve possível. Muito obrigada, ouvintes. Muito obrigada, Clemente. 7h29. Repita. 7h29. O IPEM, Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, tem realizado em conjunto com a Receita Federal a videofiscalização de produtos importados por meio de remessas postais nos Correios. Devido à pandemia de Covid-19, diversas ações estão sendo tomadas pelos órgãos públicos no intuito de diminuir o contágio do vírus, tanto para a proteção da população quanto de seus funcionários. Com a realização de videofiscalização, evitou-se o deslocamento de equipes de fiscalização do IPEM e o contato com outros ambientes e pessoas. Os produtos recebidos na Central dos Correios, na capital, foram mostrados pelos funcionários da instituição por meio de uma câmera e verificadas suas características, embalagens e informações pelos fiscais do Departamento de Metrologia e Qualidade do IPEM. Os produtos importados para comercialização no país devem atender às legislações nacionais, estando sujeitos à fiscalização por órgãos públicos, não sendo diferente quanto à regulamentação da qualidade. Os produtos irregulares têm sua comercialização impedida, devendo passar por adequações quando possível ou retornar ao país de origem. Influenciado pelo choque da pandemia da Covid-19, a indústria paulista mostrou retração em todos os seus indicadores em abril. O nível de utilização da capacidade instalada caiu 4 pontos percentuais, de 74,7% em março para 70,7% no mês. As vendas reais recuaram 20,1%. O item horas trabalhadas na produção apresentou queda de 16%. E os salários reais médios redução de 8,5%. Todos os dados com ajuste sazonal. Os componentes da atividade industrial paulista acumulam expressivas retrações no bimestre de março, quando começou a pandemia, e de abril de 2020. Os dados são do levantamento de conjuntura divulgados ontem pela Federação e pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp e Ciesp. Vamos agora aos indicadores econômicos. Euro cotado a R$ 5,81, com queda de 2,67%. Dólar comercial fechou em queda ontem de 3,23%, vendido a R$ 5,21, menor valor desde o último dia 14 de abril. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, fechou em alta de 2,74%.
Nos Estados Unidos, Wall Street registrou ganhos ontem, com agentes do mercado olhando para além da agitação social generalizada e das preocupações com a pandemia, concentrando-se no afrouxamento das restrições contra o coronavírus e em sinais de recuperação econômica. O índice Dow Jones Industrial subiu 1,05% e o Nasdaq avançou 0,59%. 7h32. Repita. 7h32. Giovana, a boa notícia. Candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2020, que não pagaram a taxa de inscrição, poderão gerar um novo boleto e quitá-lo até o dia 10 de junho. A opção estará disponível na página do participante a partir de hoje. O prazo havia se encerrado em 28 de maio, mas foi prorrogado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Segundo o órgão, cerca de 300 mil candidatos fizeram a inscrição, mas não pagaram a taxa de R$ 85. No total, contando também aqueles estudantes que ficaram isentos do pagamento, mais de 5 milhões tiveram suas inscrições confirmadas para o Enem 2020. O exame, que ocorreria em novembro, será adiado por causa da pandemia do novo coronavírus. Ainda não há uma nova data definida para a aplicação das provas. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, cedeu à pressão de senadores e organizações ligadas ao acesso à informação e adiou para a próxima semana a votação do projeto de lei contra as fake news que estava prevista para ocorrer ontem. O próprio autor da matéria, senador Alessandro Vieira, do Cidadania, anunciou no Twitter que pediu que o texto não fosse analisado. Considerando que o relatório não foi apresentado até o momento e que é importante que todos tenham segurança quanto ao seu conteúdo, solicitei a retirada de pauta. Reitero a urgência de que seja apreciado e votado pelo Senado, mas garantindo ampla publicidade e debate. Críticos da proposta alegam que pode haver cerceamento à liberdade de expressão. Já os defensores argumentam que é preciso combater e punir quem dissemina notícias falsas e se vale da falta de uma regulamentação para atacar a honra de outras pessoas e instituições. A matéria foi apresentada no dia 15 de maio e ganhou impulso após a decisão do Supremo Tribunal Federal de dar prosseguimento no inquérito que apura a atuação de organização responsável por disseminar notícias falsas. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, concedeu liminar para que 174 presos da Penitenciária 2 de Potim cumpram regime domiciliar. Os presos haviam recebido progressão de regime para o semiaberto, mas eram mantidos na penitenciária em regime fechado por falta de vagas para transferência no sistema prisional. De acordo com a Defensoria Pública, que fez o pedido, presos que cumpriam pena na unidade haviam conseguido a progressão de regime, mas aguardavam por transferência por até 4 meses. A Penitenciária 2 em Potim é destinada apenas ao regime fechado. Atualmente, segundo a Secretaria da Administração Penitenciária, 1.800 presos cumprem pena na unidade, que tem capacidade para 844. A Comissão de Ética da Presidência da República decidiu ontem, por unanimidade, que Sérgio Moro não poderá advogar por 6 meses a contar da data em que ele deixou o governo, dia 24 de abril. O colegiado identificou potencial conflito de interesses na atividade. Como foi imposta a quarentena, Moro terá direito a continuar recebendo o salário de ministro de R$ 31 mil durante o período. A comissão, entretanto, liberou Sérgio Moro para dar aulas e ser colunista de uma revista. 7h36. Repita. 7h36. Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Jeep em São José é T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio 235, ligue 36006000 e assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12-3942-2000. 7h38. Repita. 7h38.
A Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, por meio do Instituto Geológico, em comemoração à Semana do Meio Ambiente, promove uma série de videoconferência hoje, amanhã e sexta-feira sobre diversos temas. Dentre os temas está a interação da vida em sociedade com a utilização do solo. As lives vão abordar as causas dos desastres naturais, os principais fenômenos climáticos causadores de acidentes, os conceitos básicos sobre risco e alguns instrumentos de gestão. Os encontros começam sempre às 11 da manhã. Os internautas poderão participar com perguntas e observações. As palestras são complementares e quem tiver a oportunidade de acompanhar terá acesso ao panorama completo da prevenção de desastres, além da gestão de riscos naturais em ambientes urbanos. Depois de suspender por 2 meses, o governo federal autorizou nesta semana reajustes de até 5,21% nos preços de medicamentos. O aval para o aumento foi publicado em edição extraordinária do Diário Oficial da União, em decisão da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, e as empresas já podem aplicá-lo. O reajuste dos preços dos remédios é definido pela Câmara de Regulação em março de cada ano, passando a valer a partir de 1º de abril. Neste ano, no entanto, o governo e indústria farmacêutica fizeram um acordo para adiar a correção por 60 dias dentro do conjunto de ações para atenuar os efeitos econômicos do novo coronavírus no país. Pela resolução publicada no Diário Oficial, o reajuste máximo permitido para este ano será aplicado em 3 faixas, de 5,21%, 4,22% e 3,23%, a depender do tipo de medicamento. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na Rua Guaianazes, em Santana, Avenida Posidônio José de Freitas, no Urbanova, Rua Antônio Aleixo da Silva, no Jardim Satélite e também na Rua José Cobra, no Parque Industrial. Fumacê programado para hoje em São José dos Campos em 2 regiões, caso não chova. Região Leste, Bairro do Sapê, Vista Linda, Residencial Planalto, Conjunto Integração, Vila Industrial e Vila Guarani. E na região Norte, nos bairros Taquari, Veracruz e Costinha. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, rodovia Ailton Senna, também o corredor Ailton Senna Carvalho Pinto, todos seguem nesse momento com trânsito tranquilo, o motorista não enfrenta problemas nesse sentido. Tem tempo nublado, embora não chegue a prejudicar muito a visibilidade do motorista, mas é claro, alguns trechos têm pistas molhadas, então o motorista tem que redobrar a atenção nestes pontos, principalmente. Rodoanel Mário Covas, no sentido sul, ligação Dutra, Ailton Senna, também a mesma situação, embora com tempo nublado, tem boa visibilidade e trânsito flui normalmente. Ao Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também tem trânsito fluindo bem nesse momento. Tempo nublado, ainda tem alguns trechos com neblina. A mesma situação na Floriano Rodrigues Pinheiro. Dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, trânsito bom, mas também tem alguns trechos com neblina. Está bastante espessa nesse momento, aí sim atrapalha a visibilidade do motorista. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre, mas nesse momento é que apresenta aí um pouco mais, o motorista tem que ter um pouco mais de atenção. Tempo nublado, vários trechos com pistas molhadas e aí o motorista tem que tomar bastante cuidado. Além disso, tem obras na altura do quilômetro 33 no sentido São José e tem pare e siga no trecho de serra por conta das obras de duplicação. 7h42. Repita. 7h42. O presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que facilita a importação de medicamentos e equipamentos para tratamento do do coronavírus, que já possuem autorização de uso em outros países, mesmo que ainda não tenha sido autorizados no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, pode iniciar a importação e distribuição de remédios e insumos contra a Covid-19 que já tenham sido registrados para distribuição comercial por autoridades competentes dos Estados Unidos, União Europeia, Japão ou China. Com isso, a autorização da própria Anvisa para que os tratamentos sejam incorporados no Brasil se tornou temporariamente desnecessária. Assim, os médicos brasileiros que prescreverem essas medicações aos seus pacientes precisam informar que o produto não tem autorização da Anvisa, mas foi liberado por uma agência reguladora estrangeira.
O Água Limpa, programa de saneamento implementado pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica, completa 15 anos de operação em 2020, com a marca de 128 estações de tratamento de esgoto construídas em 121 municípios paulistas. Com a iniciativa, 3.600 toneladas por mês de carga orgânica deixaram de ser despejadas por meio do esgoto in natura nos cursos d'água do estado. O foco é em cidades com até 50 mil habitantes não operadas pela Sabesp que não possuem serviço autônomo. O departamento elabora projetos e realiza obras e serviços destinados ao afastamento e tratamento de esgoto sanitário doméstico. Até maio deste ano, foram investidos R$600 milhões. O Dia da Conscientização contra a Obesidade Mórbida Infantil é lembrado hoje. Pesquisa do Ministério da Saúde aponta que 12,9% das crianças brasileiras de 5 a 9 anos são obesas e 18,9% dos adultos estão acima do peso. O estudo revela ainda que crianças acima do peso possuem 75% mais chance de serem adolescentes obesos e 89% dos adolescentes obesos podem se tornar adultos obesos. Dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, revelam que crianças obesas no mundo chegarão a 75 milhões em 2025. Com 4 meses de atraso por conta do coronavírus, a temporada da Fórmula 1 começará no dia 5 de julho. A organização, enfim, confirmou o calendário das 8 primeiras provas, a princípio sem público. Todas serão na Europa e com um detalhe: haverá corridas repetidas, sem que as equipes precisem sequer desmontar os boxes e as demais estruturas. 5 e 12 de julho, 2 domingos seguidos, serão disputados provas no circuito de Spielberg. Uma semana depois, tem corrida na Hungria. Depois, em 2 e 9 de agosto, de novo 2 domingos seguidos, haverá provas no circuito de Silverstone. As próximas datas são 16 e 30 de agosto e 6 de setembro, em que acontecem as corridas da Espanha, da Bélgica e da Itália. Podem ocorrer ainda de 7 a 10 provas, inclusive o Grande Prêmio do Brasil, que seria em novembro, mas não está confirmado. A escolha dos países e das datas dependerá do andamento da pandemia. Agora 7h46. Repita. 7h46. Jornal da Manhã. Oferecimento Jeep em São José, T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue 36006000. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h48. Repita. 7h48. E você também pode participar aqui do Jornal da Manhã através do nosso WhatsApp. Se você tem alguma reclamação, se você tem alguma informação, fique à vontade para participar. Manda pra gente aí, ó. 12997077791. Repetindo, 12997077791. Canal direto para você conversar com a gente aqui no estúdio do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Ô Eloy, só lembrando que a gente tem recebido alguns comunicados aí, né, e-mails e o pessoal reclamando pelo WhatsApp sobre o forte cheiro de queimadas na cidade. Vários locais com pequenos focos, mas que prejudica bastante. Tem dona de casa reclamando do cheiro que fica da roupa do varal. Aquela fuligem, né? Aquela coisinha exato, preta que acaba descendo, né? O quintal. Exato. O que acontece muito, esse é um período seco, né? Ontem a gente até teve aqui na região de São José dos Campos, em alguns pontos, não sei se na cidade toda, uma chuva fina, assim, uma chuva rápida, ajuda um pouco, né, nessa questão do tempo seco. Principalmente de dar uma aliviada essa fuligem que fica suspensa, mas né? o que é preciso? Ter muito cuidado, né? Gente que fuma, por exemplo, e joga bita de cigarro, né, pelo vidro do carro, e às vezes acaba pegando uma vegetação que já está seca e acaba ali fazendo um foco de incêndio. Então as pessoas precisam estar muito atentas a isso. Tem gente que ainda queima, né? Faz queimada mesmo, né? Assim, no fundo do quintal. Isso prejudica muito, principalmente quem tem problemas com respiração. Então é preciso ter muito cuidado. Não tem um ponto específico que a pessoa disse
disse, mas assim, vários locais da cidade. No bairro onde eu moro mesmo, antes de ontem, na segunda-feira, estava um cheiro forte de fumaça também. Acho que a coisa tá... O grande problema é justamente por isso que até nessa época do ano tem a operação Corta-Fogo. A gente falou sobre isso hoje, né? Comentou agora há pouco no jornal, exatamente até para as pessoas poderem avisar, denunciar, no caso de ver fumaça ou de ver fogo, porque é uma época que realmente é mais complicada, né? E aí, lógico, a gente tem que contar também com o bom senso das pessoas para, exatamente como você falou, Giovana, evitar jogar. Já é uma coisa que não é educada, né? Você jogar o cigarro aceso ainda pelo vidro do carro, mas infelizmente tem muita gente que faz isso. E a gente vê isso diariamente. Exato. Bom, você pode participar. Se você tem alguma reclamação ou alguma informação ou até algum comentário, fica à vontade. Manda aí para o nosso WhatsApp para você participar também aqui do Jornal da Manhã. O Ministério da Educação autorizou que escolas utilizem os sábados e o período de férias para cumprir a carga horária do ano letivo. O MEC homologou uma série de diretrizes feitas pelo Conselho Nacional de Educação para a reorganização das atividades de instituições de educação básica e ensino superior. Passado o período de pandemia do coronavírus, a carga horária pode ser reposta presencialmente nos sábados e no recesso do meio do ano. A jornada escolar também pode ser ampliada com algumas horas ou usar o contraturno. O documento indica que a reorganização é de responsabilidade de cada sistema de ensino, municipal, estadual, do Distrito Federal e particular. E também expõe que a reposição presencial pode acarretar problemas para o calendário de 2021, se a suspensão das aulas continuar por um longo tempo. Os licenciamentos de carros comerciais leves, caminhões e ônibus novos no Brasil totalizaram 62 mil unidades em maio, uma queda de cerca de 75% em relação ao mesmo mês de 2019. Mas houve alta de 11,6% na comparação com abril, informou a FenaBrave, a associação que representa os concessionários. De acordo com o presidente da entidade, Alarico Assunção Júnior, em maio a abertura de algumas concessionárias em determinados estados e o retorno de funcionamento de parte dos Detrans já resultaram em pequena melhora para o setor da distribuição. O secretário estadual de Educação de São Paulo, Rocieli Soares, foi diagnosticado com Covid-19 e está internado no Hospital 9 de Julho, na região central da capital paulista. De acordo com um comunicado divulgado no Facebook, o próprio secretário diz que está bem de saúde e seguindo os procedimentos médicos. Rocieli destacou ainda que todos os funcionários da Secretaria Estadual de Educação que tiveram contato com ele vão ser submetidos ao teste para detectar o coronavírus e receberão acompanhamento. Este é o primeiro caso confirmado para Covid-19 entre os secretários estaduais do governo João Dória. Passado o período de recesso escolar e férias por conta da pandemia do novo coronavírus, as atividades online do ano letivo para cerca de 70 mil alunos da Rede de Ensino Municipal de São José dos Campos serão retomadas hoje. Neste primeiro momento, as atividades serão disponibilizadas de maneira não presencial. As habilidades estruturantes previstas para o ano serão orientadas pela equipe da Coordenadoria Pedagógica da Secretaria de Educação e Cidadania. O que vai garantir que as aprendizagens estruturantes para cada ano sejam realizadas de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, o Currículo Paulista e o Currículo da Rede de Ensino Municipal. Com o retorno do ano letivo, as atividades disponíveis no site da Prefeitura e portal do Laboratório de Educação Digital passarão a ser elaborados pelos professores de cada unidade escolar, de acordo com a realidade de cada escola, e os alunos terão a obrigatoriedade de realizá-las. Os estudantes que tiverem dificuldade para acessar as plataformas digitais podem retirar o material impresso na unidade em que estudam no período de entrega da merenda. Os professores de cada unidade escolar irão garantir, entre outras demandas, o monitoramento dos registros de acesso, execução, acompanhamento das atividades dos alunos e a elaboração de documentos para contabilizar as atividades não presenciais como carga horária. 7h54. Repita. 7h54. Momento de ir até Brasília para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Carlos Sena, bom dia. Presidente Bolsonaro não vai precisar entregar o celular, que ele disse que não entregaria, ao Supremo, né? Foi um pedido de partido político de oposição que o ministro Celso de Mello encaminhou
né? Mas o Procurador-Geral da República explicou ao ministro Celso de Mello que partido político não é parte legítima para fazer esse pedido a respeito de dados sigilosos do presidente da República. Celso de Mello, pelo jeito, não gostou, porque fez um despacho para arquivar o pedido, mas fazendo reprimendas ao presidente da República, dizendo que ele não quis obedecer à lei, à Constituição e ao Supremo. O fato é que ele não quis, não houve o pedido de celular. Ele expressou a decisão, né, a palavra de que não entregaria, mas não houve o pedido. Então não se pode dizer que ele não entregaria. O ministro Gilmar Mendes diz que até hoje ele nunca deixou de obedecer um pedido da Justiça. Bom, e com isso, o ministro Celso de Mello está cada vez mais criando atritos com o presidente e se tornando suspeito para continuar relator daquele inquérito, né, que o Supremo tá tocando sobre as insinuações do ministro Sérgio Moro de que o presidente estaria interferindo na Polícia Federal. O inquérito já foi pelo ralo, depois que todo mundo viu o vídeo e viu que não era bem o que Sérgio Moro queria que fosse, né? Ele é que se sentiu atingido. Aliás, saiu uma decisão da Comissão de Ética da Presidência da República, aplicando o Código de Ética, pelo qual ele vai receber salário pelos próximos 6 meses, né, ou durante 6 meses depois de ter saído do governo, e não poderá, né, em contrapartida, advogar. Poderá fazer qualquer outra atividade de ministério, né, de magistério, aliás, e de palestras e coisas assim, mas não pode. Bom, na outra ponta, esse caso aí do inquérito das fake news, né? Não sei se vai ter mais um motivo para continuar procurando, porque invadiram dados pessoais do presidente da República, de seus 3 filhos, da ministra Damares, do ministro Weintraub e do deputado estadual Douglas Garcia, que é um dos citados lá no inquérito das fake news. Ou seja, a escolha dos alvos é praticamente uma assinatura da ideologia do autor, da autoria. O Twitter já tirou, já cancelou isso, né, com muita rapidez. Agora é interessante que eu li fake news dizendo que isso foi um vazamento. Não foi um vazamento, foi uma invasão, né? Aí a gente fica sabendo exatamente o que é fake news. O Senado não votou o projeto que de certa forma, aumentaria as garantias de quem navega nas redes sociais, né, em relação aos administradores das plataformas. Não votou porque o relatório teve mudanças que ainda não foram concluídas. E, muito importante, houve um encontro, a gente só soube agora, um encontro no fim do dia de segunda-feira entre o ministro da Defesa, general 4 estrelas, Fernando de Azevedo e Silva, foi à casa, ao apartamento na Zona Sul de São Paulo, do relator do inquérito das fake news, o ministro Alexandre de Moraes. Esse inquérito já dura 14 meses, não tem data para acabar, não tem finalidade, né? Foi todo feito dentro do Supremo e vai ter decisões do plenário sobre ele no próximo dia 10, quarta-feira da semana que vem, né? E o que se conversou certamente foi sobre isso, na tentativa de evitar a continuação de atritos entre poderes, né? Porque a torcida é muito grande, é a mesma torcida pelo coronavírus, é a torcida por atritos, né? Quando não há atritos, a torcida inventa atritos, né? Todo mundo sabe disso, né? A tentativa é enfraquecer o governo Bolsonaro. E, por fim, eu queria registrar que o governador Dória e o prefeito de São Paulo informaram que está proibido fazer manifestações quando já há outra manifestação. Não pode haver 2 antagônicas. Parece que eles descobriram agora, está escrito na Constituição desde 1988,
né? Se quiserem saber, é só ir lá no artigo 5º, a linha 16. Né? Todo mundo pode se reunir em lugar público, sem armas, é livre a manifestação, né? Desde que uma manifestação não se contraponha a outra anteriormente marcada para o mesmo lugar. E está lá na Constituição, não poderia haver. Né? Agora, outro exemplo de fake news, só para vocês saberem. A manifestação pacífica está sendo chamada de manifestação antidemocrática. E a manifestação violenta, que agride a socos e pontapés e queima a bandeira do Brasil, como aconteceu em Curitiba, está sendo chamada de manifestação antifascista. Né? Deve ser brincadeira com os nossos neurônios. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. Pontualmente 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Jeep em São José é T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue 36006000. Termina aqui o Jornal da Manhã desta quarta-feira, 3 de junho de 2020. Confira também esta edição no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos, em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às 6 em ponto. Um bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.